Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui nessa sexta-feira, véspera de carnaval. Vamos iniciar aqui o nosso webinar. Vou tentar ser bastante breve, mas eu gosto bastante dessa apresentação porque ela, como diz aqui, né, perguntas frequentes sobre os carregadores de bateria Fronius. Nós temos muitas dúvidas simples que vocês acabam trazendo para nós por e-mails, por ligações e tal. E são coisas corriqueiras, assim, então essa apresentação foi criada no intuito de sanar a maioria dessas dúvidas e tanto para nós, Frônios, quanto para os distribuidores, nossos parceiros, facilita essa questão do suporte, porque você cria um manual, né, uma espécie de consulta, onde eles vão poder estar sempre acessando e respondendo todas essas questões aí. Bom, hoje estou aqui com o Nicolas, mais uma vez, para dar o suporte para a gente na questão do chat, nas dúvidas de vocês. E, basicamente, hoje nós trataremos desses pontos. Então, tem a nomenclatura, as tensões de entrada, que é uma coisa que pega bastante na hora de dimensionar o carregador. Vou dar uns toques a respeito da entrega técnica, porque muitas vezes os clientes eles recebem o carregador e aí não tem assim nenhum tipo de instrução a respeito dele. Então, o que deve ser falado, como a gente deve cuidar, né, dos nossos clientes na entrega técnica, os erros mais comuns, que tem ocorrências mais comuns, e aí no final eu abro para vocês fazerem as perguntas de vocês. Então vamos lá. Então, inicialmente, como diferenciar os nossos modelos? A gente trata muito os nossos produtos pelo modelo, pelo nome, né? E nem todo mundo está habituado com isso. Então, às vezes, o cliente liga aqui, o técnico sempre pergunta: qual é o modelo do carregador? E muitas vezes o cliente nem sabe dizer qual é o modelo, como ele identifica o modelo, certo? Nós tratamos basicamente os carregadores pela numeração. Eles têm essa numeração no final. Por exemplo, eu preciso da cotação de um 4120. Mas o que isso quer dizer? O que significa um 4120? Não é mesmo? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente trata essa numeração. Esse primeiro dígito, ele indica qual é a tensão máxima que o carregador consegue trabalhar. Então, por exemplo, quando eu tenho 4120, tenho aqui até 48 volts. Então, como podemos ver aqui, ele vai até 48 volts. E os outros três dígitos? Os outros três dígitos referem-se à corrente máxima do carregador. Esse daqui é um carregador de 48 volts, 120 amperes. E isso se aplica para todos os demais. Então, nós temos lá o 4120 até 48 volts, 120 amperes. O 2070, por exemplo, é até 24 volts, 70 amperes. Nós temos aí o 8135, que é um dos modelos novos, que é até 80 volts, 135 amperes. E uma coisa que é bem interessante dizer, como vocês podem reparar aqui, eu sempre utilizo a palavra até. Por que até? Como nós já tratamos nas outras apresentações, e muitos de vocês até já sabem, mas sempre gosto de reforçar, o carregador Fronius ele é flexível. Então, todas as tensões abaixo dessa tensão máxima, ele consegue carregar mediante a configuração. Sendo na curva RI, você consegue fazer a detecção de tensão automática, mas manualmente você consegue selecionar aí até mesmo um elemento, né? Então até 2 volts você consegue trabalhar de maneira isolada. Então isso é um diferencial nosso aí. Então basicamente, pessoal, para diferenciar os nossos modelos, a gente vai tratar por essa numeração aqui, e agora vocês já aprenderam como que eu interpreto isso. Então são 81
20, por exemplo, seria até 80 volts, 120 amperes. E assim vai. Perfeito. Agora, falando ainda em modelos, nós temos a divisão aqui entre as classes de potência. E aí entra numa coisa que é bem importante, que são as tensões de entrada. Nossa, nós tivemos muita dúvida a respeito disso por muito tempo. E também sofremos um pouco, porque o equipamento é europeu, então até meados de 2018, nós não tínhamos nenhum equipamento 220 trifásico, porque na Áustria, na Europa inteira, não trabalha-se com 220 trifásico. E foi preciso que nós tivéssemos uma maior penetração de mercado, números maiores, mais expressivos de venda, para que a matriz desenvolvesse um equipamento voltado para nós. Então, eu vou apresentar aqui primeiro do mais simples até o mais complexo. Nós temos os carregadores de 1 kW, que são o 2032 e o 2040. Esses carregadores eles são monofásicos 220. Então, o 2040, acho que é o mais conhecido de vocês, é aquele que é todo vermelho, menorzinho. A gente utiliza para paleteiras e tal. Ele não tem muita possibilidade de programação, mas para transpaleteiras e paleteiras, né, operações mais simples, ele é mais indicado. A partir daí, nós já temos o 2 kW, que também é 220 monofásico. E aí eu tenho desde o 2040, que é o mais simples, né, 24 volts, 40 amperes, até, em 24 volts eu vou até o 2070, e aí eu tenho dois modelos bem pequenos de 48, que é o 4020 e o 4035. Passo então para o Selectiva 3 kW. No 3 kW, nós já temos, né, o 2080, 2100, e é interessante porque o 2100 e o 2120, por exemplo, nós temos também de 8 kW, mas não é tão comum. É mais comum nessa linha aqui do 220 monofásico. Então esses são os modelos disponíveis. E os carregadores trifásicos vão ser mesmo os de 8 e 16 kW. E a partir de março, vamos dar um spoiler aqui, nós teremos a Selectiva 18 kW e 30 kW, que também serão trifásicos, mas a gente vai falar disso mais para frente. Certo? Esses são os modelos disponíveis em 8 kW. Eu coloco aqui 400 volts, trifásico, e como ele tem uma faixa de trabalho bem ampla, ele se corrige tanto para 380 quanto para 440. A tolerância dele é bem vasta, né, bem larga, se a gente for falar aí da oscilação de rede que temos aqui no Brasil. Então, esses mais 30% são suficientes para aguentar aí a maior parte dos casos. E esses são os modelos disponíveis. Como eu comentei, os carregadores 220 trifásicos, eles vieram para nós, foram, né, desenvolvidos para atender a demanda principalmente do Brasil, e eles estão com esses modelos, o 4120, o 4140 e o 4160. Isso eu tenho bastante venda desse cara, porque aqui no Brasil não é tão econômico, vamos dizer assim, ter o 380 em muitas regiões quando é apenas o CD. Se o cara tem indústria, já acaba ficando um pouco mais comum. Mas no caso de centro de distribuição puramente dito, nós ficamos com 220 trifásico e agora conseguimos atender tanto as máquinas pequenas quanto as máquinas maiores. Certo. Vamos passar aqui para a entrega técnica. Então, quais informações são importantes de serem mencionadas em uma entrega técnica de um carregador Fronius? Basicamente, pessoal, vocês precisam se atentar a passar para eles a questão do que eles retiram de informação ali no display, o que são, qual a função de cada um dos LEDs e qual é o procedimento correto
para conectar ou desconectar um carregador da bateria. É basicamente isso. Então, nós temos aqui a informação do display. Então, a primeira linha traz o tipo de bateria, lá aquela primeira linha onde geralmente está escrito úmido, né? A primeira linha tem lá úmido. Logo abaixo traz a curva de carga. Então, um carregador standard, né? Acabou de sair daqui da fábrica, chegou para vocês, ele vai estar lá 6RI, úmido 6RI. Logo abaixo segue a indicação de tensão da bateria. Pode ser que ele vá como automático ou a maior tensão permitida nesse carregador. Os carregadores mais antigos, eles saíram da fábrica já com essa tensão. Então, por exemplo, eu tinha um 4120, ele chegaria para você como 48 volts e fixado, não automático. Caso você desejasse que ele fosse automático, você tinha que entrar no menu e alterar. E a última linha tem o tempo de carga, no caso da curva RI, ou o ampere-hora da bateria, no caso de qualquer outra curva que não seja RI. Então, caso você tenha setado descarga profunda, a e-pulse, ou qualquer outra curva, essas curvas elas precisam necessariamente que você informe o ampere-hora da bateria. Então, ali na última linha, ao invés de ter o tempo médio, né, a faixa de tempo, você vai observar que há o ampere-hora da bateria. Nos LEDs, é importante frisar um pouquinho. Então, quando o LED estiver laranja, a bateria está em carga. Quando o LED estiver verde, a bateria está recarregada, né, 100%. Quando ele ficar azul, ela está pronta para uso. O que isso significa? Mas quando está recarregada já não está pronta para uso? Não está. Por quê? Por mais que nosso carregador tenha a carga mais fria disponível hoje no mercado, né, a carga mais suave para a bateria, o carregador ele precisa fazer com que a bateria descanse. Então, qual foi a nossa técnica? Nossa última sinalização não é a sinalização verde, é a sinalização azul. Nós programamos um tempo de descanso, então a carga finaliza no LED verde. No entanto, entre o LED verde e o LED azul, nós temos um tempo, e esse vai ser o tempo programado para que essa bateria descanse. Ele vai sair de fábrica com 2 horas de descanso. Caso você queira, ou caso o cliente queira, opte por essa demanda, você consegue setar esse tempo para menor. O que acontece? Ele saía de fábrica com 2 horas porque o mercado ele tá ainda muito bom, boa parte dele, acostumado com o tratamento que o trafo daria para a bateria. Os trafos, eles aquecem a bateria muito mais do que os nossos carregadores. Então, necessariamente, elas precisam aguardar essas 2 horas. No caso do Fronius, via de regra, nas operações que nós tomamos conta mais de perto, nós costumamos setar em torno de 30 a 20 minutos de descanso. Isso é suficiente, dependendo, né, da região, da temperatura ambiente do local. Mas aí você vai sentir isso e programar esse tempo de descanso conforme a necessidade. Então o LED azul é o que está indicando que a bateria está pronta para ser utilizada e não o LED verde. E é importante deixar isso claro para o cliente. E é claro, o LED vermelho, onde ocorrerá uma falha, então vai acender o LED vermelho e aí vai ter um código de falha. Esse código vai estar atrelado a uma solução, a algum problema que pode estar sendo causado e você já consegue ter uma ideia de como solucionar esse erro. Ok? Para finalizar, a questão da conexão à bateria. Toda vez, pessoal, que vocês forem interromper uma carga, não importa se o LED azul já estiver aceso ou não, o procedimento de segurança é que você pressione o botão, né, o Start Stop, e só em seguida você desconecte. Por quê? É uma questão de segurança. Nem sempre a gente consegue garantir que
as condições do nosso cliente vão ser as melhores. Não sei se o conector dele vai estar em bom estado, se os cabos talvez estejam expostos de alguma maneira, ou até mesmo se dentro da sala vão ter gases, qualquer tipo de substância inflamável próximo ali àquela conexão. E muitas vezes você vai estar ali trabalhando na carga principal, na sua carga máxima, com 100, 160 amperes, por exemplo, e você vai desconectar, é perigoso que haja qualquer tipo de fagulha. Então, na dúvida, para que não haja nenhum tipo de acidente, o procedimento de segurança é pressionar o botão e desconectar. Ah, mas por que no LED azul também fazer isso? Porque quando ele está com o LED azul aceso, ele está aguardando para que em algum tempo, em algumas horas, seja realizada uma carga de equalização. Vamos supor, você deixou o carregador parado de sexta para sábado. Ele terminou de carregar essa bateria, colocou a bateria para carregar na sexta, no final do dia. Ela termina de carregar mais ou menos meia-noite e vai ficar parado. Se ele ficar parado direto por um longo período, pode ser que essa bateria, que essa a tensão da bateria caia um pouco. E você, dependendo da qualidade dos elementos, da condição dessa bateria, quando você vier para utilizar essa bateria no primeiro turno, do dia seguinte, por exemplo, pode ser que você não tenha toda a carga necessária. E o que é desenvolvido? Há um tempo pré-determinado de espera, onde o carregador faz uma carga de equalização. Ele dá uns pulsos de tensão e de corrente, e isso garante que os elementos que talvez tenham baixado um pouco retornem ao valor de bateria carregada. Aí, por conta disso, com o LED azul aceso, também é importante você apertar o Start-Stop, porque pode ser que você chegue para desconectar a bateria no momento em que essa carga de equalização esteja sendo realizada. Então, sempre bom atentar para isso. Coloquei um resumo, mais ou menos, para deixar aqui para vocês. É importante, bem importante fazer a entrega técnica sempre, porque isso passa mais profissionalismo para nós. Nossos equipamentos são profissionais, são voltados para profissionais. Então, é importante que nós não sejamos apenas mais um carregador de bateria. Nós temos uma série de funções, uma série de requisitos de qualidade, certificação. Então, por conta disso, precisamos munir os nossos clientes de toda a informação possível. Então, quanto melhor for a entrega, melhor vai ser o desempenho, né, do trabalho. Isso facilita até a nossa vida. Falar um pouquinho dos erros, o que a gente tem de mais recorrência, né, de maior recorrência ao longo da utilização. 522. Eu acredito que desde que eu entrei no suporte, não houve nenhuma das vezes que nós não recebemos nenhuma ligação sobre o 522. Esse é um erro bastante comum nos carregadores antigos. Para quem possui esses carregadores, são aqueles todo vermelhinho, né, do 3 kW, por exemplo. Ele é o 402. O que acontece? Na saída, nós temos o fusível de saída. E esse fusível, ele está lá justamente para proteger que qualquer tipo de dano, qualquer falha, qualquer curto externo não venha danificar a parte interna do carregador, a parte de potência. Logo, quando nós temos curtos na bateria, muitas vezes o pessoal vai fazer manutenção na bateria, aí na hora de montar a bateria, inverte os polos, aí quando você vai ligar, esse fusível rompe. Quando o pessoal liga invertido o conector, mas é impossível, quantas vezes eu não escutei isso? É impossível ligar invertido, porque o conector é protegido. Falei, cara, não é impossível. Por quê? Quem conhece o conector sabe, se você quebrar uma das laterais dele, ou no caso do DIN, né, aquele rema, aquele pino central,
Estando danificado, você consegue ligar ele invertido. Então, caso você ligue invertido, também esse fusível ele se rompe. Uma coisa interessante, eu deixei aqui o modelo certinho de cada carregador e qual fusível cada um deles usa. Muitas vezes o pessoal liga aqui com dúvida, qual é o fusível que tem que pedir e tal. Então, já fica aqui para vocês, quando precisarem de alguma cotação, algo do tipo, pode estar utilizando esses códigos. E é aquilo, o carregador ele só volta à normalidade quando o fusível for substituído. E não é possível fazer nenhuma carga enquanto você tiver esse erro. Então, precisa trocar. Certo? Agora, o 504. O 504 também tem uma ocorrência um pouco menor do que no caso do fusível, mas esse 504 ele trata da ventilação. Então, alguma ocorrência de bloqueio do ventilador, seja por poeira, seja por qualquer tipo de obstrução, ou até mesmo caso o ventilador venha a ser rompido. Nós tivemos algum caso na região Nordeste, porque a temperatura ambiente da sala era muito mais alta e o carregador, mesmo acionando o ventilador e intermitente, não era possível baixar a temperatura do circuito completo. Então ele levantava essa falha também. Essa falha ela aparece nesses dois momentos. Quando o ventilador está com defeito e quando, mesmo ele funcionando perfeitamente, a temperatura do sistema completo não baixa. Então nós vamos ter essa falha. Então é importante, esse é um caso que acaba sendo importante a visualização através do iSpot Viewer ou mesmo do histórico da quantidade de ocorrências dessa falha. Porque basicamente, se é alguma coisa ocasionada por temperatura ambiente, quando a temperatura tiver voltado ao normal, você vai conseguir realizar uma carga, porque o ventilador vai ser capaz de baixar a temperatura do sistema. E quando a temperatura for realmente muito quente, ele não der conta, você vai observar a falha novamente. Então, você consegue detectar se é o ventilador ou se é o caso de você melhorar a disposição, o pé direito, a ventilação da sua sala de baterias. Próximo erro, erro 12 ou 508. Aqui, esse é um dos mais comuns para o nosso país. Infelizmente, a oscilação de rede é um problema recorrente aqui no Brasil. Então, quando nós analisamos registros pelo iSpot Viewer, o que eu tenho maior ocorrência é o erro 508, que nada mais é que o seguinte: eu tenho uma queda de fase, por exemplo, que é o erro 12, ele vai indicar para mim que teve uma queda de fase, mas ele não vai parar o carregamento, ele vai continuar a carregar, mas numa taxa um pouco menor, mais baixa, mais lentamente. Quando for passado cerca de 30 minutos e não houver nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de retorno dessa fase, ela continuar fora, ele emite esse erro 508 e aí o carregamento é interrompido. Então, esses erros são bem comuns quando tem virada de gerador e tal, de repente a infra não está bem preparada para receber os carregadores, o pessoal acaba conectando 30 carregadores no mesmo circuito. Esse tipo de modificação, de alteração, pode chegar a danificar no sentido de não entregar a todos os carregadores a tensão, a corrente necessária. Então, ele vai emitir esse erro aqui. E um outro erro que é um pouco mais raro, porém eu acho importante comentar, é o erro 31. Porque o que acontece? Nós trabalhamos na curva RI, correto? E como já falamos aqui, a curva RI independe a corrente do carregador, a bateria que você for carregar, ele é capaz de carregar. O que vai ser alterado
é o tempo que você vai levar para fazer isso. O tempo de carga de um 4075 para uma bateria de 1000 ampere-hora é muito maior do que o tempo de carga de um carregador 4160 para uma bateria de 1000 ampere-hora. Então, se eu pegar esse 4075 com essa bateria de 1000 ampere-hora e eu setar lá na base de tempo de 5 a 6 horas, é óbvio que eu não vou conseguir atingir esse tempo. Eu preciso de muito mais tempo, com 75 amperes, para carregar essa bateria de 1000. Então, o carregador, durante a análise, ele detecta que o tempo que você setou é muito curto para a capacidade que você quer carregar. E ele vai emitir esse erro 31, que aparece como problema na curva RI. Quando isso for verificado, a primeira coisa que você deve fazer é desconectar ele da bateria e readequar o tempo de carga. Então, se estiver numa faixa de 5 a 6 horas, tenta de 7 a 8, 8 a 9, vai aumentando até que você não se depare mais com esse erro. Ou verifique se de fato a escolha do carregador foi correta para atender o tempo programado. Certo, pessoal? Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu vou abrir aqui para dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando e a gente vai respondendo para vocês. Obrigado. A pessoa me perguntou aqui sobre o spoiler que eu dei. Falei sobre as classes de potência. Até março, agora no finalzinho de março, na Áustria, nós estaremos lançando os novos carregadores. Então, nós teremos as classes novas de 18 kW e 30 kW para atender a demandas de carga rápida, né, o fast charge e baterias de lítio, que é o futuro que vem chegando para a gente. Então, estamos só aguardando o lançamento agora em março e a partir de agosto, mais ou menos, nós já teremos disponível para venda. Eu queria falar para vocês que o próximo webinar vai ser dia 20/3, sobre equalização de baterias. Então, como programar um carregador para fazer equalização, como eu posso fazer isso manualmente, é possível deixar ele programado para fazer isso no final de semana, para não ter mais aquele problema no primeiro turno e tal. Então, dia 20/3, no mesmo horário, a partir das 14h30, nós teremos o próximo webinar. O marketing vai mandar o convite para vocês em breve e eu agradeço a presença de todos. Um bom final de semana, um bom feriado e até o próximo.